Muito bem. Antes de mais, vou dar as boas-vindas, portanto, a todos aqueles que se estão a juntar aqui connosco ao nosso webinar. Eu sei que as pessoas estão nesta altura a entrar. Nós vamos dar realmente início a esta iniciativa. Eu começo por agradecer a disponibilidade dos nossos oradores convidados para estar aqui para fazermos realmente o lançamento deste projeto. Portanto, começando pela engenheira Custódia, que agradeço realmente a sua disponibilidade para estar aqui e falar um bocadinho também, ao fim e ao cabo, do enquadramento deste projeto. Agradecer aqui aos dois representantes das regiões onde este projeto irá ter lugar, nomeadamente o Sr. Diretor Regional do Centro, o engenheiro Fernando Martins, e o Dr. José Calado, da região do Alentejo, que eu agradeço realmente a disponibilidade para estarem aqui, que ao fim e ao cabo também nos motiva mais ainda na concretização deste projeto, porque julgamos realmente tem um interesse muito, muito importante para os jovens que se estão a instalar nestes territórios. Não, deixei para o fim, mas para o fim os últimos são os primeiros. Agradecer aqui ao Dr. José Luís Pereira Martins, que ao fim e ao cabo é aqui o representante do Instituto Politécnico de Leiria, que é, portanto, do Departamento de Gestão, que de alguma forma vai dar o suporte às ações de capacitação que vão ser dadas, portanto, nas diferentes regiões, e portanto ele vai falar aqui um bocadinho dessas ações, e portanto agradecer a sua disponibilidade para estar também aqui connosco e partilhar também aqui um bocadinho aquilo que vai ser o trabalho que esta parceria, portanto, vai colocar em campo. E então, só para fazermos aqui um pequeno enquadramento, eu iria então dar aqui uma abordagem muito simples do que é que vai ser o projeto, e iria partilhar aqui o ecrã e vamos lá ver onde é que está. Exatamente, pronto, eu não sei se vocês estão a ver, portanto o que eu tenho aqui basicamente é a página do projeto que já foi criado. Portanto, começar por dizer que isto é uma iniciativa que nasce, por assim dizer, portanto, de um grupo de trabalho criado pela Rede Coral, mas que a engenheira Custódia irá falar, da questão precisamente dos jovens agricultores. E o objetivo, portanto, o que é o grande objetivo deste projeto? Este projeto, para já, nasceu, vá lá, de uma ideia, por assim dizer, de alguma forma, da necessidade que sentimos que muitos jovens agricultores têm quando se instalam os seus projetos, de terem alguma formação na área do agronegócio que os permita, de alguma forma, tomarem um bocadinho a rédea dos seus projetos. E fruto disto, o COTM fez o contacto com algumas associações com quem tem tido trabalho profundo e próximo, com algumas associações de diversas regiões rurais, por assim dizer, e portanto escolhemos duas associações da região centro, que são nossas associadas e associadas do COTM desde o primeiro momento, nomeadamente a APIZESER e a APIME. Portanto, a APIZESER localizada na região do Fundão, portanto é uma associação para o apoio na proteção integrada relativamente, portanto, a esta área de intervenção, e a APIM precisamente com a mesma função, mas num outro território, na região da Guarda. E, portanto, estes foram, por assim dizer, as entidades da região centro. Como consideramos que esta problemática é um bocadinho transversal a todo o território, com nuances diferentes consoante a especificidade de cada um, consideramos também que seria bastante importante e devido à forte atividade também que tem demonstrado nos últimos tempos, juntarmos aqui a região do Alentejo, e para isso contactámos a Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano, com quem temos mantido também algumas relações, não tão próximas como com a APIM e com a APIZESER, mas que têm nos últimos anos até tido alguma proximidade, e desafiámos precisamente estas três associações e colocámos-lhe este projeto. E dissemos assim, seria interessante fazermos algo disto, e realmente a receptividade que tivemos é muito importante fazermos algo desse sentido, porque sentimos que os jovens das nossas regiões necessitam realmente desse apoio. Posto isto, tentámos procurar o parceiro, por assim dizer, da parte empresarial que pudesse dar aqui o suporte e o apoio. E, mais uma vez, na região centro, temos aqui o Instituto Politécnico de Leiria, que tem realmente um departamento já com um longo historial nestas áreas, e desafiámos-nos então a montar realmente este projeto. Eles aceitaram prontamente o desafio e é assim que nasce este Pró-Jovem Rural. De uma forma muito geral, portanto, os objetivos é realmente criar ações de capacitação dos jovens de forma a aumentar realmente o seu nível de conhecimento nas áreas técnicas e agrícolas e da gestão,
da empresa agrícola. Portanto, o objetivo de lhes dar aqui algumas ferramentas que lhes permitam ter uma gestão mais eficiente dos seus projetos, desde a elaboração até à parte da gestão propriamente dita. Paralelamente, identificámos, portanto, isto são as áreas empresariais que nós chamamos do agronegócio. Paralelamente, identificámos duas áreas técnicas que achamos que são também importantes e que têm estado a crescer cada vez mais, a questão da certificação, que é algo que nenhum jovem agricultor hoje que faça o seu projeto não pode deixar de parte, a questão da certificação dos seus produtos e do seu modo de produção, porque só isso lhe vai garantir também o acesso aos mercados, e a questão da água. E, portanto, olharmos aqui para a questão de olhar para os sistemas de rega, percebermos qual é que será, portanto, a otimização que deve ser feita também. A água, como nós sabemos, é o fator limitante e vai ser cada vez mais o fator limitante do setor agrícola, e também percebemos que não há possibilidade de sermos competitivos no setor se não tivermos acesso à água, e portanto temos que fazer o uso mais eficiente possível do mesmo, e portanto identificamos estas duas áreas também técnicas como importantes para o projeto. De uma forma muito geral e para terminar, porque não quero alongar demais, dizer, portanto, que o projeto tem essencialmente 4 áreas de trabalho distintas. Tem a criação de conteúdos formativos, que vão ter estas duas componentes técnicas que eu falei, a certificação e a rega, e depois toda a parte das áreas empresariais do agronegócio, desde estratégia, marketing, fiscalidade, portanto, análise de viabilidade de projeto, etc. Portanto, todas essas vertentes que depois o professor José Luís irá falar de forma um bocadinho mais detalhada. O segundo ponto serão as ações de capacitação na área do agronegócio para jovens agricultores, portanto, são basicamente o core business ou o corpo deste projeto. Portanto, o objetivo é realmente fazer estas ações de capacitação nas diferentes regiões. Se for possível, iremos sempre manter esta questão de fazer localmente, porque achamos que é importante, mas também agora fazendo uso destas tecnologias, que se houve coisa que esta pandemia nos trouxe foi realmente também o uso destas tecnologias e também potenciá-las, e portanto no limite iremos também fazer uso das mesmas para que estas ações possam ocorrer. Depois temos também um bocadinho a fazer fio condutor deste projeto, workshops temáticos nas áreas empresariais, portanto identificando em cada região áreas temáticas que podem ser mais interessantes consoante a especificidade de cada região, organizar esses workshops temáticos. E depois tínhamos previsto, não sabemos ainda se vamos conseguir concretizar ou não, visitas a exploração modelo em cada uma das regiões, um bocadinho também, porque esta troca de experiências é importante. Mas isto faz sentido se tivermos a possibilidade de o poder fazer fisicamente. Esperemos que sim, não vamos já dizer que não, mas será algo que vamos ter que deixar, se calhar, o tempo correr para os podermos concretizar. Portanto, de uma forma muito geral, este ao fim e ao cabo, o projeto em si. E, portanto, dando continuidade aqui ao nosso programa, eu iria, e como o Sr. Diretor Regional do Centro está em uma agenda um bocadinho apertada hoje, eu iria, portanto, fazer aqui uma pequena alteração do programa e eu passaria já a palavra ao Engenheiro Fernando Martins para fazer a sua intervenção. E vou interromper o compartilhamento de tela. Exato. Muito obrigado. Julgo que me estão a ouvir em condições aceitáveis. Perfeitamente. Agradecer ao COT, naturalmente, o convite, às restantes entidades que participam neste projeto e felicitá-los pela excelente iniciativa e mais que pertinente. Este é um problema com que nós nos vimos confrontando ao longo destes últimos anos. De facto, uma parte muito significativa dos jovens agricultores instalam-se e não têm o devido acompanhamento. Muitos deles não têm verdadeira consciência da opção tomada. Os jovens agricultores, numa fase inicial em que a formação era proporcionada pelo Ministério nos centros de formação, tinham um acompanhamento subsequente resultante dessa proximidade que resultava da formação que era feita, em alguns casos até com deslocação dos próprios formandos para centros de formação, e isso permitia, digamos, a criação de laços de proximidade com os formadores e acompanhar a instalação, e muitos bons exemplos que temos na região centro, inclusive algo na área da horticultura, aquilo que hoje de bons exemplos existem, muitos deles nasceram, digamos, desta
feliz coincidência dos serviços terem a possibilidade de acompanhar esses jovens, e eles foram crescendo e tomaram o seu caminho, e felizmente muitas das explorações hoje são modelo. A partir do momento em que deixámos de ter esta formação, de ter esta missão, digamos, de proximidade na formação, perdeu-se um pouco esta estrutura de apoio, e o que, como estava a referir, nós constatamos é que muitas vezes, quando chegamos ao problema, o problema já é insolúvel. Há muitas situações, infelizmente, em que jovens são conduzidos a opções de muito duvidoso enquadramento técnico e, sobretudo, desconhecedores. Portanto, esta iniciativa que tem de proporcionar esta formação mais do que se justifica por variadíssimas razões. Nós próprios, tomando um pouco consciência deste problema, há uns 3 ou 4 anos esta parte, começamos a acompanhar alguns dos jovens instalados. Nós temos esse objetivo na nossa missão anual. O problema é que não temos os recursos suficientes para acompanhamos 15% dos jovens só, e mesmo assim com muitíssima dificuldade, porque os recursos são cada vez menos. Portanto, todas as iniciativas que sejam desenvolvidas no sentido de promover capacitação, trazer, é absolutamente importante isso que disse, os jovens deveriam, para se instalar, isso é uma opinião pessoal, mas deveriam em absoluto ter a oportunidade de contatar com a realidade, contatar com explorações, fazerem estágios, para perceberem exatamente o que é a atividade agrícola, porque a atividade agrícola é uma atividade muito exigente sobre todos os pontos de vista, não é só o conhecimento, mas é uma atividade que exige uma resiliência em termos até de personalidade muito particular, porque fazer agricultura é estar sujeito a muitíssimas contingências, e a adversidade pode estar sempre atrás da porta, infelizmente. Mas isso tem que haver capacidade de se ultrapassar, e os próprios jovens têm que estar capacitados para isso, e por isso todo o suporte que se lhe possa ser dado é importante. Esta ideia de trazer os politécnicos, no caso do Politécnico de Leiria, juntamente com as associações, no caso da região centro, aquelas que escolheram, quer a PIN, quer a PISESR, que representam aqui grande parte da fruticultura que fazemos aqui na região, acho uma ideia de facto muito feliz, e com certeza o colega Calado falará pela Associação do Alentejo, que muito bem conhece, mas portanto para dizer que de facto este é o caminho que devemos prosseguir e multiplicar, tanto quanto possível no próximo período de programação, porque não podemos, o país não se pode dar ao luxo de desperdiçar, digamos, intenções de instalação, já que são tão poucos aqueles que estão a chegar à atividade agrícola. Aqueles que cheguem em condições de ter êxito e de prevalecer e de serem um exemplo, sobretudo. Cabe à iniciativa da sociedade civil, muito bem através das organizações, como é o caso do COTN, e cabe, neste caso, aos serviços públicos, proporcionar. A colega Custódia com certeza está aqui a dar suporte institucional e financeiro, porque o programa vai ser financiado pela Rede Rural, portanto cabe-nos essa responsabilidade de criar as condições para seguirmos este caminho, que eu acho que é virtuoso. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Muito obrigada. Pode continuar connosco enquanto puder. Posso continuar mais 5 minutos. Exatamente. Depois tiver que sair, eu depois dou-vos nota. Muito bem. Eu vou só explicar que os participantes que estão aqui no nosso webinar, no final nós devemos ter um espaço de perguntas portanto, de esclarecimentos que queremos dar e questões que qualquer um queira colocar. E, portanto, todos os participantes têm a hipótese de colocar a mão no ar. Vocês têm aí embaixo, por baixo, portanto, onde aparecem
portanto, das indicações, portanto, na parte inferior do ecrã, existe a possibilidade de pôr a mão no ar. Portanto, quem quiser depois no final colocar as suas questões, coloca a mão no ar e eu abro o microfone para poderem pôr de viva voz as suas questões. Está bem? Pronto, era só dar essa nota. Muito bem, Custódia, então, mantendo aqui a ordem do programa, iria-te então pedir que fizesse aqui um bocadinho o enquadramento desta medida, que de alguma forma, ou vá lá, do grupo de trabalho, de alguma forma enquadra esta medida que foi aberta, e nomeadamente este projeto. E agradecer a oportunidade. Não tens que agradecer, eu é que agradeço o convite, é uma honra, e sabes que eu nestas coisas gosto imenso de participar, e tanto mais o interesse que é do próprio projeto. Mas deixem-me cumprimentar aqui os meus colegas de painel e cumprimentar todos os participantes, que é um prazer aqui estar. Este projeto, tal como a Carmo já referiu, surge de um grupo de trabalho que a Rede Rural teve, porque a rede, neste quadro comunitário, como muitos se calhar sabem, tem tido a preocupação de trabalhar de acordo com temas esses que foram escolhidos pelos próprios parceiros da Rede Rural Nacional, e este projeto surge exatamente do grupo de trabalho que teve o nome da Dinamização dos Territórios Rurais. A sua reunião decorreu em 2018, no Fundão, e discutiu na altura, porque este tema da dinamização dos territórios rurais, havia um conjunto de assuntos que nós considerámos que era importante debater e foram aí então, no fundo, discutidos, sendo eles a questão dos jovens, a preocupação dos jovens agricultores e os jovens a instalarem-se nos territórios rurais, a questão da agricultura biológica, a questão da desertificação, a agricultura familiar e também da dieta mediterrânica. E nessa reunião que nós tivemos, no fundo, constituíram-se depois subgrupos onde foram então debatidos vários temas que seriam importantes, e na questão dos jovens, exatamente, a grande preocupação foi a capacitação dos jovens agricultores. Nós, e tal como o engenheiro Fernando Martins já referiu, a preocupação de que os jovens que nós temos percebam o que é que estão sequer a fazer. O engenheiro Fernando Martins foi discreto, mas eu nestas coisas sou muito direta, e nós estamos a ver os jovens agricultores a comprar projetos. No fundo, vão às consultoras, compram aquele projeto tipo chave na mão e instalam-se sem muito bem saber o que é que estão a fazer. E depois temos os problemas que temos, que tal como o engenheiro Fernando Martins disse, é impossível conseguirmos acompanhar todos, e nomeadamente as direções regionais que estarão mais perto, de poder acompanhá-los todos e no fundo poder dar esse apoio. E aí a preocupação que foi discutida neste grupo de trabalho, foram identificadas no fundo quais as prioridades então que tinham de ser trabalhadas, e aqui esta parceria exatamente foi num dos temas que aí foram identificados, que é a questão da capacitação. E eu já falei com a Carmo e acho este projeto para nós, e não só enquanto rede rural, mas também enquanto Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, porque temos a responsabilidade também de coordenar a questão da formação profissional em conjunto com as Direções Regionais de Agricultura. Para nós é extremamente importante que haja este trabalho de identificar e promover os conteúdos para formações, que nós depois possamos vir, inclusive, a fomentar para que as entidades possam depois dar. Nós sabemos que há atualmente um conjunto de formação que está regulamentado e que é obrigatória, e toda a gente sabe, por exemplo, a questão dos produtos fitofarmacêuticos, ou agora a questão dos cotes, que é da condução dos tratores, da agricultura biológica, o que for, mas há as outras áreas, e estou-me a recordar do que a Carmo falou, a questão da certificação, a da rega, e até do agronegócio. Isto é extremamente importante para quem se está a instalar. Perceber como é que as coisas funcionam. Nós já batalhamos muito, inclusive antes deste quadro comunitário, de que os jovens não se instalassem sem ter minimamente uma formação. Não é ter a formação depois de estar instalados, é no antes de dar o passo de instalação, para perceberem em que projeto é que se estão a meter, se é que a gente pode dizer assim, e perceber minimamente o que é que eles depois vão gerir. Porque se eles vão num desconhecimento completo, depois dá um insucesso que nós temos. Por isso, nós, enquanto rede rural, estamos aqui
e vamos estar, esperemos, para poder-vos apoiar e acompanhar. Também, enquanto Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, extremamente importante nesta partilha, e aí eu desafio já que nós queremos muito acompanhar o que é que vai ser desenvolvido. Nós, se não podemos nós, se calhar alguns colegas nossos das Direções Regionais de Agricultura que estão a acompanhar a formação, poderem também eles, no fundo, poderem estar presentes e ver como é que é, porque nós vamos ter que trabalhar em conjunto e vamos ter que trabalhar com as organizações do setor exatamente para definir esta formação e desafiar que no próximo quadro comunitário, através do que for o programa, o futuro programa ou o futuro plano estratégico, ou mesmo através da Rede Rural Nacional, como é que se pode vir a apoiar depois esta capacitação para os jovens agricultores. Também a questão das visitas para nós é extremamente importante. E aí eu devo referir que, por exemplo, as direções regionais, elas próprias já começaram também, de alguma forma, e através do financiamento da Rede Rural Nacional, a fazer estas visitas, digamos assim, visitas técnicas. E aí também no que nós pudermos ajudar, para nós iremos, aliás, é uma coisa que eu fortemente vou defender que venha a ser integrada na Rede Rural Nacional, porque eu acho que será muito mais fácil, inclusive para as organizações depois poderem promover estas visitas tão importantes, porque é indo aos locais que nós percebemos que é muito mais fácil da partilha da informação e aprender, vamos ver, mais do que estar fechados em sala. E já agora, fechados em sala, também concordo com o que a Carmen disse, que nós agora com esta pandemia também percebemos que este formato também funciona e que também será extremamente importante, e então quando estamos a falar em jovens, muito importante para a questão da formação. Por isso, no que nós pudermos, contem connosco certamente, e é um prazer e muito boa sorte para este projeto, que nós vamos estar super, super atentos. Obrigada. Muito obrigada, Custódia. A gente fará... Carmen, permita-me só que me despeça, que eu vou ter mesmo que... Muito obrigado, pá. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Iremos realmente, sem dúvida nenhuma, dar-vos conta proximamente das atividades que vão ser feitas, e muito obrigada pela disponibilidade da Rede Rural. É sempre muito bom poder contar também com o vosso suporte. Muito bem, dando aqui então seguimento ao programa, vou passar a palavra então ao professor José Luís Martins, que irá então fazer aqui um bocadinho a apresentação daquilo que se pretende nestas ações de capacitação mais vocacionadas para a parte do agronegócio. Muito obrigada. Muito bem, boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir. Sim? Conseguem me ouvir? Professor, com algumas interferências, eu penso que a engenheira Carmen tentou falar, mas tinha o microfone desligado. Muito bem. Pronto, mas acho que agora estamos a conseguir, sim. Muito bem, se caso detectem alguma interferência, interrompam para eu procurar eventualmente um espaço que tenha menos limitações técnicas. Bom, começo por cumprimentar todos os participantes neste webinar, quem assiste e obviamente a todos os convidados, na Engenheira Custódia em representação da Rede Rural Nacional e os senhores diretores regionais de Agricultura e Pesca, quer do Alentejo, quer da região Centro. Portanto, obrigado pela vossa presença. Eu queria começar por dizer que efetivamente este é um projeto que só pelos parceiros que tem demonstra uma abrangência não apenas regional, mas uma abrangência maior e a nível nacional pela dispersão que tem. E, portanto, coordenado pelo COTNE, a quem o Politécnico de Leiria desde já agradece o desafio que aceitámos prontamente e com entusiasmo, e envolve então 5 parceiros, desde logo o COTNE, o Politécnico de Leiria e a APIM, a APISESR e a EASA. Do Politécnico de Leiria estão envolvidos vários docentes com especialização em diversas áreas das ciências empresariais, e não só especialização, mas também com já um vasto relacionamento com a atividade empresarial de diferentes setores, não especificamente por vezes no setor agrícola, mas com relacionamento empresarial. Estou a falar da área da gestão e algumas dos seus subcomponentes, a estratégia, recursos humanos, empreendedorismo, e também algumas áreas um pouco mais técnicas, marketing, finanças, contabilidade, fiscalidade, que temos que viver com elas. Os meus colegas, que a globalidade está a assistir a este webinar, quero também desde já agradecer a disponibilidade e o contributo que já começaram a fazer. E, portanto, neste momento,
Estão envolvidos os meus colegas Alzira Marques, António Pedrosa, Cristina Sá, Henrique Carvalho, Inês Lisboa, Susana Rodrigues, Tânia Marques e Vítor Ferreira. Portanto, espalhados por estas áreas transversais. Se me permitem um pequeno enquadramento, o Politécnico de Leiria já não é, felizmente, desconhecido de ninguém, já tem intervenção nesta área da gestão desde o ano letivo de 89-90, portanto 30 anos, onde ministrou o primeiro curso de ensino superior nesta área. E desde essa altura é reconhecido um grande desenvolvimento, quer em termos de dimensão, quer em termos de competências. E nesse sentido, o Departamento de Gestão e Economia, atualmente o maior departamento de todo o Politécnico, definiu a sua missão promover a criação e a disseminação dos conhecimentos nesta área das ciências empresariais, através do desenvolvimento de competências e capacidades na qualificação de pessoas. E não nos estamos simplesmente a referir à nossa capacitação dos nossos estudantes, temos uma visão muito mais abrangente, com o foco de promover a competitividade organizacional. E, portanto, é nesse âmbito que surgem estas ações. Se me permitem duas ideias genéricas, antes de falar especificamente das ações, dois pensamentos pessoais, porque penso que os agricultores não deveriam ser simplesmente, e quando eu digo simplesmente, não há aqui nenhum efeito positivo, como simplesmente produtores. Devem ser reconhecidos como empresários agrícolas. E nos seus conhecimentos e nas suas competências, para além, obviamente, dos conhecimentos técnicos associados à produção, têm que contar também com conhecimentos na área da gestão dos negócios. Eu, eventualmente, posso estar enganado, mas penso que os agricultores portugueses são, em geral, apaixonados pela técnica da produção. E a sua principal preocupação tem sido produzir mais e produzir melhor. Mas acredito que os agricultores não podem estar divorciados das suas responsabilidades no campo da gestão, porque é nestas que irão encontrar oportunidades individuais também de sucesso. E, portanto, se há um caminho ainda a percorrer na área técnica, do seu negócio, porque ninguém o conhece melhor do que eles. E para fazer esse papel com conhecimentos, então tem que se capacitar. E é neste enquadramento que surgem as ações de capacitação que estão previstas para 3 regiões, com base nos nossos parceiros regionais, na Guarda, no Fundão e em Odmira. As ações especificamente querem capacitar o jovem empresário agrícola, promover a troca de informações e promover de forma a que eles ganhem competências, não só conhecer os conceitos, mas conhecer e aplicar os conceitos, métodos e técnicas de gestão que permitam que os seus negócios, projetos ou explorações sejam sustentáveis, quer economicamente, quer ambientalmente. Nesse sentido, definimos, com uma determinada ordem, que tem uma determinada sequência lógica, 8 grandes áreas de intervenção. Desde logo a primeira ação, gestão de empresas. Pretende-se introduzir conceitos base sobre a gestão de empresas e negócios, focando-se nas principais funções dos gestores e como responder aos principais desafios tradicionais e alguns desafios novos que atualmente se apresentam aos gestores. Numa segunda área, a ação número 2, estratégia. O próprio nome de estratégia diz tudo. Estratégia empresarial define estratégias, caminhos e objetivos. E aqui a ideia é focarmos no que fazer para chegar lá, para atingir esses objetivos. Com o fim à vista, que é sempre a criação de vantagem competitiva para a empresa e para o empresário, obviamente. Na terceira ação, finanças para não financeiros. E aqui, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, que sou um financeiro puro, a linguagem financeira é verdadeiramente a linguagem dos negócios. E é ter a capacidade que nos permite entender e interpretar a informação que vem nos documentos, que chegam de toda a atividade, que chegam e ter a capacidade de interpretar os seus indicadores. E neste seguimento de perceber esta linguagem financeira, surge a ação número 4, projetos de investimento. A ideia, atenção, é considerar que o jovem empresário agrícola não vai dispensar o seu contabilista, não vai dispensar os seus consultores. Vai ter a capacidade e competências para compreender as metodologias da elaboração dos projetos,
compreender o processo de análise e, muitas vezes, a sua avaliação, a avaliação da viabilidade do projeto. E não estar simplesmente dependente do que lhes, entre aspas, lhes é vendido, mas ter capacidade de fazer, de participar nessa avaliação. Na ação número 5, uma área muito específica, marketing. A ideia é focar-nos na formulação de políticas de marketing coerente, focadas sempre na criação de valor, para quem? Nomeadamente para o cliente, e reforço no posicionamento da marca, e quando se fala em marca, denominação de origem. Aqui será dada também uma importância a algumas ferramentas que o Covid nos vai impor, será a utilização de ferramentas, nomeadamente digitais, para promover produtos e relacionamentos estratégicos que o empresário tenha. É hoje fundamental. Na ação número 6, recursos humanos. Não interessa se a organização é grande ou é pequena. As pessoas ocupam sempre um lugar de destaque. E há que ter conhecimentos que nos permitam fazer uma gestão eficiente e das pessoas. Áreas como recrutamento, seleção, retenção de pessoas e depois algumas técnicas de comunicação e gestão de conflitos que são fundamentais. E verificamos que hoje em dia esta área de recursos humanos, com as limitações que o Covid está a pôr na gestão das pessoas, fruto destas restrições todas, é uma área fundamental. Depois, na ação número 7, inovação e empreendedorismo. Todo o empresário ele é intrinsecamente um empreendedor. E aqui o objetivo é que, perante novos desafios, se consiga ajudar no desenvolvimento de um espírito empreendedor do empresário agrícola, ligando o quê? A criatividade à visão e à criação de valor para os projetos. E por fim, como nós sabemos que depois de nascermos duas coisas certas na vida, morrer e pagar impostos, não podíamos descurar os aspectos fiscais do setor agrícola. Aqui o objetivo será fazer uma análise do enquadramento fiscal do setor, quer seja uma atividade exercida em termos empresariais, e estamos a falar do IRC, a nível individual, o IRS e obviamente o IVA. Não podemos, e foi propositadamente incluído aqui o objetivo de realçar a importância dos benefícios fiscais aplicáveis ao setor, porque temos a percepção que muitas vezes não são utilizados por desconhecimento ou por falta de apoio. E, portanto, este é o conjunto planeado das ações e queria, se me permitissem, falar apenas um bocadinho do funcionamento. Obviamente que, perante esta nova realidade de Covid, como já foi aqui apresentado, estas ações podem assumir duas formas distintas, que não são obrigatoriamente exclusivas. Mas a nossa ideia será tentar, sempre que possível, manter a nossa ideia inicial, que serão sessões, ações de capacitação presenciais. A ideia será uma ação sobre cada um destes temas em cada uma das regiões. Uma ação será um dia, será uma ação relativamente intensiva. Um dia por cada ação, de forma presencial. Obviamente, os nossos parceiros regionais já estão a procurar e a desenvolver esforços para criar as condições que permitam que presencialmente se mantenham asseguradas todas as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde. Compreendemos que, mesmo com distanciamento, o facto de serem presenciais permitirá uma proximidade, uma partilha de experiências, de situações em contexto mais próximo do... Deixámos de ouvir. Agora já estamos a ouvir. Peço desculpa. Portanto, estava a falar da mais-valia de fazermos as sessões presenciais, pela proximidade e pela partilha de experiências e por nos aproximarmos da realidade do jovem empresário agrícola, mas que, se vier a haver desenvolvimentos que nos obriguem a ter outras opções, estaremos disponíveis para fazer adaptações possíveis, utilizando, mais uma vez, as plataformas digitais para isso. Como disse a engenheira Maria do Carmo, para além destas ações, todos nós iremos facultar alguns recursos que vão ajudar nas ações de capacitação e que servirão depois de base para a criação de conteúdos que esperamos que sejam depois disseminados para mais do que os participantes nestas ações. E, portanto, esta foi uma breve síntese dos objetivos específicos das ações e esperemos que sejam suficientemente motivadoras para que haja procura e que procura com interesse e com dinamismo
porque vai nos permitir então tirar o maior proveito destas ações. E, portanto, depois todo este desenvolvimento será amplamente divulgado no site do projeto. E, portanto, para já é só, agradeço este bocadinho que me permitiram apresentar. Obrigado. Muito obrigada, professor. Acho que sim, acho que deu pelo menos uma panorâmica geral daquilo que se pretende nas ações de capacitação e fez aí uma referência que é verdade. Portanto, nós já temos o site do projeto, aliás, eu no início servi-me dele para falar um bocadinho do projeto em si. Portanto, ele já lá tem os primeiros programas das ações de capacitação, mas portanto, o objetivo é que o próprio site depois funcione, quer seja como veículo da informação, quer seja também depois para a questão das inscrições, mas que iremos articular depois com os parceiros regionais em cada uma das regiões, a APIMA, a APISES e a ASA. Portanto, eu iria então agora passar a palavra ao Sr. Diretor Regional do Alentejo, agradecendo a disponibilidade para estar aqui connosco e faça favor, muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde, cumprimentar todos, cumprimentar os meus colegas de painel, a quem nos está a ouvir, eu sei que há aí 50 e qualquer coisa pessoas que nos estão a ouvir do outro lado, já estive a reparar, são algumas pessoas, cumprimentar obviamente o coordenador e promotor e os promotores do projeto, coordenador e parceiros, portanto que têm aqui um papel relevante e depois, enfim, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui durante alguns minutos a falarmos sobre este projeto que além de tudo mais e Diretor Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo, para mim também é importante porque eu tenho parte da minha vida dedicada ao ensino e portanto não estou muito deslocado de falar destes projetos e das competências que as pessoas devem adquirir. Se me permitem, depois desta pequena introdução, ia partilhar aqui meia dúzia de diapositivos e nessa meia dúzia de diapositivos eu procuraria integrar aquilo que tem sido, de todos, eu não sei se já começaram a ver, mas aquilo que tem sido um bocadinho, digamos, as palavras dos meus colegas anteriores. Quer do meu colega da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, quer da Custódia, quer agora do professor. Portanto, todos eles caminharam. Eu vou integrar aqui, eu penso que vou conseguir integrar aqui aquilo que foi dito por todos e relevar a importância que é, digamos, a aquisição de competências a partir da informação e do conhecimento. E, portanto, este projeto é nem mais nem menos, penso eu, daquilo que nós acabámos de ouvir, que o ganhar de competências a partir da informação e do conhecimento. O que é que nós sabemos? Para nós termos conhecimento, o que nós sabemos é que há um passado. O passado dá-nos hipóteses de acumular dados. Dados dá-nos informação e depois dá-nos conhecimento. Vamos ao passado desta área agrícola. No passado desta área agrícola, é evidente que este conhecimento hoje em dia permite desenvolvimento, está apoiado pelas tecnologias disruptivas, está apoiado por aquilo que são as tecnologias digitais, que é uma mais-valia para acumular estes dados. O que é que nós temos no passado? O que nós temos no passado, e quando falamos das direções regionais de agricultura e do nosso mundo rural, nós tivemos aqui há 30, 40 anos, eu diria, orientações muito fortes para termos extensão rural, extensão à sociedade. Ou seja, a aproximação, vamos chamar-lhe assim, do conhecimento daquilo que se fazia em experimentação para essas pessoas, esse público-alvo que eram nem mais nem menos que agricultores, eu diria, empresários agrícolas na altura, como disse o professor e muito bem. Bom, isto era uma missão também de servir a sociedade. O que se passou, e o meu colega Fernando Martins já o referiu, é que nos últimos anos, obviamente por uma escassez de recursos, estas áreas da extensão rural e da extensão à sociedade, ela foi ficando um bocadinho à margem. Esta transferência de competências ou de conhecimentos que dá a competências foi por vezes um pouco esquecida. Eu não digo que foi na totalidade, mas não foi porque as pessoas não tivessem vontade, é porque há de facto uma limitação de recursos. E veio o interior a perder, obviamente, pessoas que estavam próximas desses empresários agrícolas. Isto é o que nós conhecemos do passado. Bom, mas nós conhecemos outra coisa. Nós sabemos que, e para dar competências às pessoas, temos que assentar o conhecimento em duas componentes desse mesmo conhecimento. O conhecimento tácito, que é aquele que nós sabemos do dia-a-dia, que vamos adquirindo do dia-a-dia. Ninguém nos vai ensinar a andar de bicicleta, dar-nos orientação e nós aprendemos a andar de bicicleta com algumas vezes que vamos cair no chão. Isso é óbvio. Portanto, esse é o conhecimento tácito de quem está, enfim, a trabalhar no meio há muitos anos e que faz as coisas de determinada forma e que as faz por vezes corretas e continua a ter sucesso, mas por vezes as faz menos corretas e falta-lhe algo mais, que é o conhecimento explícito.
O que é esse conhecimento explícito? É algo que se agarra e adquire a partir de um conjunto de dados que vamos adquirindo. O Sr. Professor referiu toda a parte da gestão ou do planeamento estratégico para uma gestão. Eu posso ter conhecimento de determinadas espécies vegetais para fazer o planeamento estratégico dessas espécies ou o planeamento estratégico do mercado. Eu tenho que ter esse conhecimento acumulado em dados e alguém tem que o transmitir para conseguir ganhar competências, para conseguir que a sociedade, servir a sociedade e fazer crescer a sociedade de uma forma mais equilibrada e mais eficiente. Bom, no fundo o que eu tenho aqui, hoje em dia, e agora estamos a falar para este projeto, o que eu tenho é um conhecimento que tem que ser gerado, tem que ser organizado, apoiado em duas, neste caso numa grande componente que vamos ter nos próximos anos e que já está, enfim, já vem e que vai ser forte, eu diria forte em termos de orientação do nosso grande mundo, vamos chamar assim Europa, da região onde nós nos encontramos, que é a digitalização. Portanto, qualquer jovem que está neste momento com a perspectiva de ser um jovem empresário rural, que nós queremos porque nós temos de facto um país envelhecido e um setor primário envelhecido e precisamos claramente do rejuvenescer, mas temos aqui estas ferramentas desta digitalização que vai ser bastante apoiada nos próximos anos e o tem sido, sobretudo para que este conhecimento consiga ser codificado, organizado, partilhado e utilizado. Portanto, isto nós temos que fazer. Temos que o organizar, temos que o partilhar e o utilizar. E o atualizar. É na forma que o atualizamos que vamos conseguir gerar mais conhecimento. A atualização vai permitir conhecer mais qualquer coisa que se vai organizar e vai partilhar. Bom, eu tenho aqui outro lado do meu lado esquerdo, do lado esquerdo do diapositivo, estou a olhar para a frente, provavelmente do vosso lado direito, tenho aqui o ambiente. Aquilo que nós sabemos é que a Europa neste momento veio com muito bons olhos duas grandes componentes, a digitalização e o ambiente. Nós estamos a trabalhar, como sabemos, no setor primário, estamos a trabalhar com seres, sejam vegetais ou animais, e nesse caso estamos a trabalhar num ambiente, seja ele mais ou menos controlado. Em ambiente controlado, em culturas protegidas, como as pessoas chamam, eu gosto de chamar ambiente controlado, ele pode ser controlado, mas é sempre um ambiente. E, portanto, a Europa olha muito para este ambiente. Nós temos que saber usar este conhecimento, organizá-lo, de forma em que as plataformas digitais, as ferramentas digitais nos ajudem, só olhando para o outro lado, que alguém nos diz, tentem lá colocar o ambiente e a produção junta, ou seja, o ambiente por si só não ajuda a termos pessoas no interior, ajuda a economia e a gestão que o Sr. Professor referiu a tirar partido desse mesmo ambiente. Isso é o que nós sabemos hoje em dia. Bom, mas para os jovens há aqui um grande desafio hoje. Qual é o grande desafio que nós temos hoje para os jovens? Já lá vamos depois, na parte final, aos diapositivos mais do Sr. Professor. Os grandes desafios são estes. Nós temos regiões do mundo onde o crescimento demográfico é grande. Nós temos regiões do mundo onde não há crescimento demográfico, onde há um claro envelhecimento. A Europa é um continente onde isso se passa neste momento. Nós temos do outro lado este ambiente com recursos que são escassos. Quais são os recursos? Este projeto parece que foca um dos recursos escassos, que é a água. Mas eu antes da água tenho o solo, ou tenho o mar. Eu não tenho mais recursos para produzir alimentos, que é este solo que tenho e não quero perder mais, que é a água que tenho para fazer, obviamente, o aproveitamento ao nível do peixe, neste caso do pescado. Portanto, estes são dois fundamentais recursos que são escassos. A água, é evidente, também é um recurso escasso, mas todos os recursos que eu utilizo no meu sistema, sejam eles a energia também são recursos que podem ser escassos, ou eu consigo captar aqueles recursos e utilizar aqueles recursos que são eventualmente não escassos. Posso dizer assim, as tais energias renováveis. Também tenho aqui uma hipótese, sobretudo aqui no Alentejo, com o número de horas de sol no verão. A questão é o salto, como é que eu vou armazenar esta energia? Pronto. E o que é que eu tenho aqui? Tenho uma economia e tenho dinheiro. Portanto, no meio destas perspectivas da utilização do recurso, tenho o que o Sr. Professor referiu, a gestão e a economia e o dinheiro. Porque se não me deixarem fabricar mais moeda, eu estou numa economia global onde eventualmente eu tenho que ter mais valia dessas atividades. Ou das duas uma. Ou o custo marginal é mais baixo do que a receita que eu obtenho, ou seja, uma unidade de produto tem mais valias e não me agride o ambiente, ou eu não tenho possibilidade de utilizar esses recursos. Este é o grande desafio. Depois tenho aqui outro grande desafio para os jovens atuais,
que é o desafio do crescimento populacional. Por mais que nós andamos à volta, aquilo que, e ninguém vai crer que o Covid atual ou outro Covid nos vá causar danos em termos de saúde humana, nós não perspectivamos isso e não é isso que estamos a trabalhar. A nossa perspectiva é que até 2150 temos ou 2050 temos o crescimento que eu tenho nesse diapositivo. Estamos a falar de passar de 7,7 bilhões de pessoas ou 1.000 milhões de pessoas para 9 ou 9 mil milhões, 9, qualquer coisa mil milhões de pessoas. E portanto estamos a falar de um crescimento de 15 a 20% da população mundial. E este é um desafio. Os recursos que eu disse, o solo, a água, a utilização dos fatores de produção, que é o caso da água, dos adubos de síntese química, ou melhor, dos nutrientes que estão no solo, antes de ir a essa fase do equilibrar. Os fitofármacos, já aqui foi falado que é necessário haver formação também, ou ir à procura de genótipos ou variedades que me sejam mais resistentes. Portanto, tudo isto me leva a que eu tenha necessidade de alimentar a população com esses recursos que eu sei que são escassos ou que tenho que os utilizar de forma muito eficiente. Ou senão vamos ter problemas a nível da produção de alimentos a nível mundial. Temos que arranjar estratégias e esta estratégia vai passar por jovens. Os jovens que vão entrar, digamos, como jovens empresários rurais, que têm hoje 20 anos ou que têm 30 anos, vão estar nesta fase no seu pico de vida. E, portanto, eles vão ser confrontados com isto a nível mundial. Isto é uma realidade que temos. Bom, o que é perspectiva em termos do futuro do desenvolvimento rural? Aquilo que os jovens têm que saber para entrar neste mundo. Eles têm que saber uma coisa. Este mundo é um mundo do negócio agrícola, do agronegócio, complexo em 3 componentes. Primeira componente de base. Eles têm que ter competências naquilo que são as condições do meio que lhe permitem produzir os produtos, fazer as atividades. O que é que isto quer dizer? Eles têm que ter competências e capacitação ao nível de conhecimentos do solo e do clima, que está aqui, condições ecológicas, solo e clima, porque são essas condições de solo e clima que podem definir o sucesso da atividade, porque é a partir da capacidade de adaptação de espécies vegetais e de espécies animais que eles têm que selecionar a espécie para se adaptar a essas condições. É evidente que se eu estiver a falar no Alentejo e vão fazer uma formação na zona de Odmira, os jovens da zona de Odmira têm condições de solo e clima diferentes dos solos onde eu estou. Não estou em cima de um solo, estou num edifício na zona de Évora, neste momento. Ou na zona de Beja. É evidente que o têm. E isto faz que a seleção das espécies não possa ser a mesma. Se eu quiser fazer agricultura, se eu quiser fazer, por exemplo, aquilo que eu disse há bem pouco tempo, agricultura é meio controlado, ou seja, controlar o espaço para fazer as espécies vegetais, ou até animais, eu preciso de um consumo de energia muito maior se eu estiver a trabalhar em Évora, por exemplo, se eu estiver a trabalhar com plantas para produzir jovens folhas para ir para lojas gourmet, em Évora eu preciso de um acréscimo de gasto de temperatura para arrefecer esse ambiente controlado, que é uma estufa, no período do verão, e de um acréscimo do período de gasto de temperatura para aquecer no período do inverno. É relativamente à zona de Odmira, que tem um diferencial de temperatura de 10 graus. Eu saí a semana passada de Odmira, um dia já não me recordo, há uma semana atrás, com 30 graus, cheguei a Évora, estavam 40 graus. Portanto, esta diferença é muito significativa para fazer a seleção das espécies e é nisto que os jovens também têm que ter conhecimento. Eles têm que ter eles têm que ter capacitação para evitar erros logo de partida. Porque, do ponto de vista que eu vou mais à frente, aquilo que o professor já aqui referiu, que é fazer a conta de cultura ou o planeamento para utilizar aquela atividade do ponto de vista económico e do ponto de vista de gestão, se eu não tiver fundamentado naquilo que é a realidade de suporte das espécies vegetais nas condições ecológicas onde estou, eu posso suportar no papel, eventualmente, aquele plano estratégico meu cai por base, porque aquelas condições ecológicas não são adequadas para eu fazer essa espécie. Eu tenho aqui um diapositivo mais à frente, que já o passei em vários sítios e está sempre aplicado. E porquê? Porque a seleção da espécie que é feita à resposta às atividades ecológicas da região. Mas também deve ser feita em função do mercado, que é essa área que o Sr. Professor nos falou. Eu posso ter condições excelentes para fazer uma determinada atividade e obter um produto na região onde estou, mas o mercado pode ser muito limitado ou ter um preço muito baixo, ou não ter procura sequer. E então o que é que eu faço ao produto no fim? Posso utilizar do ponto de vista de consumo familiar. É verdade.
Eu tenho que ter conhecimento desse mercado, tenho que ter ferramentas, capacitação e competência na área da gestão para conhecer os mercados e conhecer os indicadores de mercado. Eu posso olhar para a amendoeira que se está a fazer, ou para os amendoais que se estão a fazer no Alentejo, e os jovens agricultores há 4 anos, eu fiz um ou dois planos estratégicos para algumas explorações, e partirem do princípio porque é que não vai vender a amêndoa a 5 euros, como está na Califórnia nesta altura. Porque eu perspectivava que o preço da amêndoa daqui a 3 anos não era assim, que era a 3. E isto é preciso ser conhecido e perspectivar, porque senão o jovem vai partir para a sua atividade e vai ter aí um problema. E depois, aqui no meio destas duas fortes componentes, as condições ecológicas e de mercado, eu vou ter que selecionar todas as minhas práticas de utilização de recursos adequadas ao local onde estou. Seja o uso da água, seja o uso de energia, seja as práticas que vou fazer no solo, seja as práticas que vou fazer na cultura. Todas elas têm que ser adequadas ao local. Bom, este diapositivo, eu acho que não sei se tenho mais, mas ainda tenho mais um ou dois. Este diapositivo, mas acho que tinha para aqui uns 20 minutos para falar, não sei, acho que não estou a falar demais, se calhar até estou, não sei, mas este diapositivo seleciona tudo o que eu disse. Se repararem, a zona central, eu já falei nela, não vou falar mais, tem muito a ver com a seleção da espécie em função daquilo que é as condições ecológicas e o mercado. Mas tenho aqui outra coisa, mais acima, que é determinante, que é o tal mercado que eu já referi. Eu tenho que perceber os canais de escoamento, eu tenho que saber os valores que tenho nos mercados, tenho que ter conhecimentos em termos de planeamento, tenho que conhecer bem os produtos e tenho que conhecer para onde é que levo os produtos ao consumidor, o que é que o consumidor de facto está a gastar, qual é a imagem que o consumidor agarra, o marketing que o professor referiu, qual é a imagem que ele agarra. Eu tenho que ter capacitação nesta área, o que é que o consumidor... Às vezes pode ser um produto que nós pensamos que de facto não tem, enfim, uma grande história, mas o consumidor, a imagem com que chega e a forma como o consumidor o aceita pode ser muito importante. E uma análise e uns conhecimentos desta base levam-me aqui um visionário que o seu professor referiu, tenha sucesso. Porque viu qualquer coisa antecipadamente que alguém não viu. Muitas vezes isto sai da própria pessoa, mas também sai do conhecimento que eu tenho que ter explícito. Eu tenho que ter bases de dados para perceber o que é que está em termos de conhecimento e depois agir. Ter essa visão e procurar estudar essa visão. Planeá-la para ter sucesso. E hoje tenho aqui que eu já referi, que também para os jovens é muito importante, que são as tais bases de dados e as tais, enfim, tecnologias digitais que são utilizadas na gestão, na pesquisa, naquilo que é os sistemas de informação geográfica, já que eu estou a trabalhar com uma superfície que é escassa, que é o solo, projeto, tenho essa informação do próprio solo. Posso ter informação das parcelas do solo e das suas características físicas e químicas. Tudo isto aqui, é evidente neste projeto, aborda-se mais a parte da gestão, e ainda bem que aborda, porque é a parte de cima, elas todas estão integradas, mas eu devo ter, nos jovens empresários rurais, capacidade de transmitir e de dar esses conhecimentos e competências nestas áreas. E, portanto, se eu conseguir isto, e se o jovem conseguir isso, não quer dizer que o sucesso esteja garantido, porque eu estou a trabalhar, por vezes, e de partida, com fatores que também não controlo, porque estou a trabalhar, por vezes, em ambiente que não é controlado, e temos aqui nesta área do suporte, solos e clima, por vezes, variabilidades que eu não estou à espera que acontecem, podem ter ali algum entrave ao crescimento inicial. Isso é um risco de qualquer atividade económica, mas se eu conseguir ter este estudo, este planeamento e estas bases em termos de capacitação, eu tenho garantido que a probabilidade de sucesso é maior. E se eu analisar um valor médio com pessoas que adquiriram esse conjunto vamos chamar assim, de informação, eu de facto tenho maior viabilidade de ter sucesso. Isso é evidente. Não quer dizer que no meio disto tudo não existam uma ou outra pessoa que tenha essa capacidade de ser visionários e identificarem com poucos conhecimentos uma área muito interessante de negócio e se apoiem nos consultores ou em pessoas que já têm conhecimento tácito ou outras que têm conhecimentos explícitos, pelo apoio que lhe dão conseguem ter sucesso no projeto. É evidente que há e ainda bem que há. Agora nós queremos mais e queremos que essas pessoas continuem a ter competências para desenvolver a sua atividade. Portanto, basicamente, o que nós temos que fazer aqui é tentar que o conjunto de conhecimento e capacitação que as pessoas possam ter, consigam, no fundo, ter um valor, consigam dar valor fundamental, ter criatividade, as pessoas terem criatividade,
dar valor aos produtos que têm, ter sustentabilidade das atividades que fazem, sejam elas a atividade por si, seja o local onde a atividade se desenvolve. Nós não queremos ter a atividade apenas para 10 anos, nós queremos ter a atividade, como eu disse, para 30, para 60 e para 70, porque a população está a crescer e os recursos são escassos. Eu não posso perder recursos, obviamente. Nós temos que ganhar, as pessoas têm que ter atividades em que consigam ganhar confiança dos produtos que fazem chegar aos consumidores. Estão a trabalhar, quer aos colaboradores, quer aos consumidores, e nós temos capacidade de fidelizar. O jovem também tem que ter capacidade dos seus produtos que cheguem eventualmente ao local onde pretendem, se fique fiel, alguém que lhe fique fiel a esse produto. Ou seja, o seu mercado é para crescer de forma sustentada, ou pelo menos não perder mercado. E, portanto, tem que satisfazer também o consumidor. E, portanto, isso acho que está inerente naquele conjunto de ações que são eventualmente ajudadas pelo próprio Instituto Politécnico de Leiria. Depois, hoje em dia eu deixo aqui, este sim é o último diapositivo, eu deixo aqui um conjunto, vamos chamar-lhe assim, de ferramentas, tecnologias que nós temos, que são usadas e que devem ser ponderadas por qualquer empresário agrícola. Reparem, biotecnologia e superalimentos, o que é isto? É a criação de procura de novas variedades e espécies que sejam aceitas pelos consumidores, que nos tragam mais valia para a alimentação. Isto são áreas eventualmente inovadoras para o futuro. A agricultura de precisão, obviamente ela é hoje muito falada. Eu vou colocar aqui agricultura de precisão e agricultura de conservação no mesmo prato. Vou usar uma linguagem do seu professor que está aqui a ouvir-nos e mais alguns professores. O que nós temos aqui, chamamos-lhe isto em termos de marketing, é claramente isto, quer num lado, quer no outro. É o uso racional dos fatores e recursos de produção para tentar obter, vamos chamar-lhe assim, produtos mais valiosos e com uma valia mais elevada no fim. Portanto, a diferença entre aquilo que eu recebo no fim e aquilo que eu introduzi no sistema ser maior. Quer num lado, quer no outro. A agricultura de conservação é muito por usar os recursos de forma muito conservadora e muito eficiente. A de precisão, usá-los de forma muito precisa, mas no fim é isto que está aqui. Portanto, estes são, vamos chamar assim, paradigmas. A biotecnologia tem que nos ajudar, é evidente que tem que nos ajudar, sobretudo na área da fertilização. Estamos a falar no uso de fatores, eu posso dar aqui um exemplo. Nós temos uma espécie que vive com uma espécie vegetal, uma espécie de uma bactéria que vive uma espécie vegetal, toda a gente sabe, muita gente aqui se calhar presente sabe, que nos permite fixar o azoto atmosférico. E portanto a gente não o introduz no sistema. Se eu tiver bactérias e micorrizas que me permitam fazer isso com outros nutrientes, ótimo. Temos de trabalhar em biotecnologia. Isto não é para o jovem empresário rural, é só para o jovem empresário rural despertar que estas ferramentas podem estar ao seu alcance daqui a 10 anos. Esperamos que menos, daqui a 15. É uma ferramenta do futuro. E, portanto, as novas estratégias também na área da proteção e da sanidade vegetal e animal, obviamente os sensores, a robotização, os sensores têm muito a ver, isto aqui da proteção e sanidade passa muito por utilizar, obviamente, menos produtos de síntese química para conseguir produzir o mesmo. Atenção, eu sou realista neste aspecto, não posso inviabilizar uma determinada espécie. Os sensores, obviamente, nos dão informação na hora. Reparem que eu disse as tecnologias digitais. Eu posso ter eu sei como é que calculo a quantidade de água que uma planta precisa em termos de um sistema de rega. A rega requerida é a evapotranspiração da cultura, menos a água que está no solo, menos aquilo, menos a precipitação que cai lá. Portanto, isto vai-me dar a necessidade de água. Agora, é assim, eu posso ter este cálculo com base em estimativas, posso ter este cálculo com base em informação do dia-a-dia, através do sensor e o próprio telemóvel, as tecnologias digitais. É isto que eu quero que o jovem empresário rural tenha a ideia. A ideia do conhecimento, com base em conhecimentos explícitos em dados, que aquela espécie leva Y metros cúbicos de água e que diariamente está a utilizar Z, que está no caminho certo ou não está no caminho certo. E isto ele precisa também de saber por causa dos concursos, e por causa do seu sucesso futuro. E depois, obviamente, a segurança alimentar, que é óbvia para todos, a tal, que eu disse, fidelização, a tal satisfação do cliente, também passa por aqui, e as bioenergias, obviamente, são, enfim, uma forma de uso de energia mais energia renovável, vamos chamar-lhe assim, embora bioenergias, eu tenho recursos escassos e é difícil utilizar outros recursos, este recurso escasso, água e terra, não há mais, com a população a crescer é difícil estar a utilizar para outras fontes. Eu tenho naturalmente energias renováveis, eu já falei numa que é o sol, e noutras zonas será o vento, e noutras será as ondas do mar, enfim, essas é que eu penso que tem que ser o caminho, e não nesta, porque preciso. E preciso porquê? Porque tenho a população a crescer. E não quero
Não quero que o Covid nos perturbe mais do que já perturbou. Vamos lá tentar arranjar aqui uma solução curativa e preventiva. Eu digo curativa de imediato e preventiva para o futuro, que é uma vacina. Bom, eu fico à disposição para qualquer pergunta. Este bocadinho que me foi dado, em vez de estar a falar, eu tentei, depois de ouvir os colegas, já tinha isto preparado, é evidente, mas não sabia sequer se era o primeiro, se era o último, mas tanto faz. Eu acho que faça aquilo que é a perspectiva e o objetivo deste projeto, que é capacitar as pessoas. Nada melhor do que falar aqui um bocadinho de informação e conhecimento e ligar a informação e o conhecimento com os 3 grandes pilares que eu considero no setor primário, neste caso na agricultura, ou na agricultura no sentido lá na agronomia, que é o sítio onde desenvolvemos as atividades, que é o solo e as condições que envolvem, que é o clima, o mercado e o que a gente aplica no meio. Ganhar conhecimento para isto tudo e as ferramentas que temos aqui à disposição num curto período. Se alguém quiser colocar aqui uma questão, estou à disposição. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigada. Foi realmente aqui uma lição, foi realmente uma abordagem integrada, que é ao fim e ao cabo tal a forma como se deve abordar estas questões em agricultura. Nós não conseguimos em agricultura compartimentar, não faz sentido, portanto elas são integradas e as áreas de conhecimento também se integram todas para ao fim e ao cabo otimizar e fazer com que as pessoas possam ter sucesso, e realmente os desafios que aqui identificam são bastantes. Nós estamos realmente com um crescimento populacional e portanto temos que alimentar esta gente toda e pronto, e o agricultor tem um papel aqui fundamental e portanto tem que também, sem dúvida nenhuma, estar capacitado não só nas áreas técnicas, mas nas áreas também empresariais e estar desperto para estas oportunidades todas que se vão abrindo e que são fundamentais para se conseguir ser competitivo, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada por esta excelente lição. Bem, não foi nada uma lição, foi um bocadinho de uma conversa, não é isso por aí. Foi uma abordagem igual. Exatamente. Muito bem, eu agora iria abrir, tal como tinha dito, a oportunidade dos nossos participantes poderem fazer questões. Tal como eu disse, portanto, os participantes têm uma barra em baixo onde têm a possibilidade de levantar a mão. E eu já tenho aqui a Ana Oliveira pronta para fazer uma questão e eu vou-lhe dar então a possibilidade de permitir falar, vou-lhe ligar o microfone e vai poder fazer a sua questão. Veja se já liga o seu microfone, Ana, e faça a questão. Já penso que já me estarão a ouvir. Já estamos, sim, senhora. Olá, pronto, meu nome é Ana Oliveira, sou jornalista da revista Frutas, Legumes e Flores. Boa tarde a todos e obrigada por esta explicação. Houve aqui certamente, eu não sei se já foram respondidas, porque entretanto perdi-me aqui um bocadinho, confesso. Maria do Carmo. Sim. Tenho só aqui uma dúvida. Vai haver número limitado de vagas? Sim. Nós temos previsto em cada uma das regiões, e quando fizemos a candidatura, tínhamos previsto entre 15 a 20 formandos por cada região. Portanto, em cada uma das regiões identificadas, Guarda, Fundão e Odmira, termos, portanto, essa limitação. Achamos que esse número é fundamental, primeiro, para se conseguir realmente atingir os objetivos que se pretende, que é realmente, não é só uma transmissão, mas é também haver aqui uma partilha e haver aqui realmente uma não é? E depois, como também estava inerente, que era a questão das visitas às explorações, achamos que este número seria o ideal. Tal como o professor disse, o objetivo é que destas ações possam sair os tais conteúdos, portanto eles vão ser criados à medida que as ações vão sendo desenvolvidas e depois esses conteúdos ficam para que possam ser amplamente divulgados e até utilizados em outras ações que possam vir a ser desenvolvidas. E nós não fechamos a porta a isto, se realmente conseguirmos aqui ter uma adesão elevada, com toda a certeza não pomos de parte a possibilidade depois de motivar os parceiros para voltarmos realmente a repetir portanto, estas ações. Mas para já é este o número que está estipulado. Não sei se foi referido, entretanto, também como é que serão avaliadas estas candidaturas, ou seja, se houver mais overbooking, não é? Não sei se já referiram isso, como é que vão, se há critérios de escolha, digamos assim, destes 15 a 20. Portanto, para já não temos ainda ao pensar nessa questão, mas claro que os parceiros regionais aqui serão fundamentais, portanto, quer a APIMA, a APISESA e a ASA ajudarão precisamente nesta seleção e nesta definição precisamente dos candidatos, sem dúvida nenhuma, que iremos nos suportar um bocadinho neles, uma vez que têm um conhecimento muito mais aprofundado de cada uma das regiões e, portanto, iremos suportar-nos dele nessa seleção. Muito bem, uma última questão que também não sei se, peço desculpa se já foi referida, mas quando é que vai arrancar na prática esta iniciativa, este projeto?
Eu posso poder, portanto, o projeto arranca hoje, formalmente com este webinar, já tem estado a haver trabalho, tal como o professor José Luís disse, portanto, todas as ações de capacitação, os programas já estão a ser trabalhados pela equipa do Politécnico de Leiria, portanto, eles já têm estado a fazer trabalho sobre essas ações, tanto que nós, no nosso site, já temos um esquema dessas ações para cada uma das regiões, e, portanto, o objetivo é arrancar, se não estou enganada, será setembro, finais de setembro, início de outubro. Zé, mas o professor pode, eventualmente... Sim, portanto, nós abordamos numa reunião preparatória com os diferentes parceiros, tentar localizar estas ações com um distanciamento mínimo de 15 dias, porque os participantes terão que interromper um pouco a sua atividade, e daí tivemos muita sensibilidade para verificar quais eram os períodos, meses ou trimestres onde tivessem, em função das regiões, uma atividade menos intensa, para poderem participar mais facilmente. E, portanto, fizemos já uma primeira calendarização, penso que já estará disponível ou vai ficar disponível no site do projeto. A primeira ação está prevista para iniciar em outubro. Muito bem. Pronto, da minha parte é tudo. Obrigada, Maria do Carmo, obrigada ao restante painel. E até uma próxima. Muito obrigada. Diga-me o som, por favor. Vou desligar o som e vou dar, acho que já está a Ana, e vou dar aqui a possibilidade da Clara Casanova Ferreira fazer a sua questão. Vou permitir falar e depois ligo o seu microfone, por favor. Vamos lá ver. Agora sim. Clara, se quiser pode ligar o seu microfone, se faz favor. E fazer a sua questão. Agora sim, acho que sim. Olá, boa tarde. Obrigada. Começo por felicitar-vos pelo projeto. Sei que vai ser um sucesso porque claramente há muita, só pelo grupo que temos aqui, as vagas estão praticamente preenchidas e portanto tenho a certeza que vai correr tudo muito bem. Eu sou uma recente apicultora, estou nestas andanças há pouco mais de 4 anos. Estou aqui na zona de Ceia com alguns enxames, enfim, foram um bocadinho afetados naturalmente pelos incêndios de Oliveira do Hospital, mas vamos. Portanto, temos aqui alguns terrenos que herderam nessa altura e em termos familiares queremos avançar com o projeto. E peço desculpa, doutora Maria Custódia Correia, ou professora, não quero ferir suscetibilidades, mas tem toda a razão. Nós, de facto, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contato com uma consultora e abordar essa questão de queremos avançar com o projeto. E, de facto, a sua leitura eu acho que é corretíssima. Nós estamos, de facto, a comprar projetos, parece mesmo isso. Mas não é isso que nós queremos, eu não quero, ou seja, a nossa intenção aqui não é de todo com isto gerar um negócio, ainda que a parte apícola certamente poderá continuar a dar frutos e esperemos que sim, que o projeto essa parte cresça, mas o nosso intuito aqui é uma reflorestação com regras que não tenham um pinheiro completamente, enfim, a estragar a paisagem, muito menos um eucalipto, portanto vamos para as árvores autóctones, vamos, como o professor José Calado falou e muito bem, é exatamente essa leitura que nós queremos fazer, portanto, faremos e fizemos as análises ao solo e queremos respeitar aquilo que é o terreno local, com todas as vivências que tem, com o xisto que tem na terra, com toda a acidez que existe certamente. Mas a nossa perspectiva é outra e era isso que eu gostava de ter a vossa leitura, porque o intuito principal não é daqui vir um negócio, é, enfim, sermos um bocadinho altruístas se quisermos, mas nós queremos é que de facto esta terra, que ainda são alguns hectares, não é muito, mas são alguns, mas que possa aqui em primeira mão ser requalificada depois de um incêndio desastroso, e que talvez, se calhar mais à frente, possa ter um complemento apícola forte, mas a ideia principal não é geração de negócio, não é pensar no segmento, etc. Então é uma leitura um bocadinho diferente, queremos requalificar um terreno que existe com uma tipologia de arbórea, se quisermos, portanto de flora que fosse útil, óbvio, para a apicultura, mas principalmente para uma recodificação de terrenos que permitisse menos incêndios daqui a 10 anos, porque infelizmente sabemos que o território é assim mesmo e as pessoas são assim mesmo, isto vai voltar a arder, e portanto tentarmos limitar ao máximo esses riscos, produzindo materiais, madeiras com qualidade, mas
esse não será, portanto não é uma visão de negócio. Queria também saber se por acaso consideram estender o projeto a outras regiões para que Ceia possa estar abrangida, porque naturalmente, enfim, eu estou em Ceia, sou de Lisboa, mas se for preciso, farei de 15 em 15 dias essa deslocação com todo o gosto para poder beneficiar, porque posso já inscrever. Estou muito interessada, portanto mais uma vez felicito pelo projeto, parabéns aos oradores, parabéns por terem conseguido juntar estas pessoas aqui, os vossos contributos foram essenciais para alguns esclarecimentos e vou acompanhar de perto o projeto, podem ter a certeza. Obrigada mais uma vez. Clara, agradeço imenso as tuas palavras. Realmente foca aqui alguns aspectos que são bastante interessantes. Esta questão de às vezes nós não olharmos só para o território como algo vá lá, que é negócio, por assim dizer, mas a verdade é que para nós podermos ter essa sustentabilidade também dessas regiões, elas conseguem, se conseguir, se os territórios tiverem capacidade de prender as pessoas. E para prendermos as pessoas no bom aspecto, tal como a Clara já viu, está em Ceia, veio de Lisboa e, portanto, está apaixonada e está no seu território, as pessoas têm que ter alguma sustentabilidade. E é um bocadinho esta a visão que queremos dar, ou seja, podemos não ter, ou olhar aqui para o negócio no estrito, vá lá, quando olhamos para o negócio olhamos sempre e temos sempre esta visão muito de fazer fortuna, não, poderá não ser isso, mas também não é mau que assim seja, não é mau, se conseguimos fazer não é mau, desde que haja o respeito por tudo, pela sustentabilidade, ela não é mau, mas a verdade é que para que as pessoas se possam fixar, elas têm que ter realmente alguma sustentabilidade económica para o fazer e, portanto, é um bocadinho nessa lógica que este projeto também surge, não é? Portanto, ou seja, olharmos, vermos que atividades podemos fazer e de que forma é que podemos tirar alguma sustentabilidade que nos permitam realmente manter estes espaços, porque só assim é que conseguimos evitar que eles ardam de X em X anos, que haja cada vez maior desertificação, portanto, só assim é que nós conseguimos pondo lá as pessoas. Portanto, Clara, agradeço muito as suas palavras. Sem dúvida nenhuma, para já foram estas as regiões que identificámos. Não pomos, como eu disse, de fora a possibilidade de se poderem alargar para outras regiões, mas pronto, dá aí um saltinho, provavelmente, não sei, a Ceia, se calhar o que é que fica mais perto, se aguarda ao Fundão, mas pronto, tentar acompanhar, mas lá está, também provavelmente nos podemos servir algumas vezes destas formas de formação mais virtuais e a Clara poder aproveitar e muito obrigada pelo seu contributo. Ora, essa, obrigada. Vou dar então agora aqui, não sei se algum dos oradores quer fazer algum comentário a esta intervenção que a Clara fez. Se não, vou dar aqui a palavra ao Ricardo Tujal, que eu conheço muito bem e que vou permitir então falar. Ricardo, peço que ligues o teu microfone e a antena é tua. Estão a ouvir? Ricardo, sim, estamos a ouvir lindamente. Eu antes de mais quero dar parabéns pelo projeto, efetivamente é muito, muito aliciante, fiquei muito contente de ouvir o Sr. Secretário de Estado falar tanto em promover a capacitação dos jovens e eu acho que não nos podemos esquecer da capacitação dos jovens instalados e não só dos jovens a instalar. Há muitos jovens instalados que continuam a precisar de capacitação e não podemos dispensar qualquer tipo de aprendizagem e atualizações diárias neste meio da agricultura. Portanto, também teríamos de pensar e de abordar e a engenheira Custódia também disse que se ia debater muito com a questão da capacitação, também era importante não nos esquecermos de capacitar, não nos esquecermos dos jovens que já estão instalados. Depois queria, se me permitir aqui discordar com o professor José Luís Martins, quando diz que nós descuramos um bocadinho a parte da gestão. Nós não descuramos a parte da gestão, nós não conseguimos, é impossível. Nós somos jovens, somos sensíveis
ao design, à tecnologia, falamos inglês, estamos muito internacionalizados, mas efetivamente este mundo agrícola e o do campo é uma coisa que nos exige muito, não só física, mas psicologicamente. Mas eu fiquei ao mesmo tempo muito contente por ouvir o programa que expôs e eu fico sempre muito disponível para estas coisas porque não consigo ter tempo para isto e estar no campo, mas se alguém me disser o que é que eu devo fazer e como faço, eu estou disponível para ouvir e para seguir em frente com isso. E obviamente nós precisamos muito, muito, muito de gestão e de estratégia, porque é fundamental no negócio. Eu hoje tive um dia mais brando, estou aqui numa transição de variedades na colheita e tive um dia mais calmo e estive aqui ao computador e estava a ver embalagens e logotipos e a perceber aqui algumas coisas lá fora do que é que está a acontecer e pronto, foi um dia neste mês de julho em que estou aqui sentado ao computador um bocadinho a pensar estratégia e gestão. Depois de dizer aqui ao Sr. Diretor Regional José Calado, eu estou na região da Cova da Beira, a região que abrange ali a APIM, a APIZESER, e ele fala muito nas bases de dados geográficas. Efetivamente o trabalho que há lá em baixo é uma coisa incrível. Eu estive na IDIA. Antes de me instalar, estive na IDIA com o propósito de procurar terreno e o território está completamente cartografado com bases de dados, o território que é suscetível a determinada cultura, o que é para alugar, o que é para vender, o que tem a água, o número de hidrantes, os caudais disponíveis. O trabalho que foi feito lá em baixo, associado ao Alqueva, é um trabalho incrível e fundamental para o país. Deveria ser alargado a outras zonas do país, há outras zonas com regadio. O regadio da Cova da Beira é um regadio interessante, com muita disponibilidade hídrica, já tem alguns anos, mas funciona perfeitamente. Tem recebido agora, muito recentemente, muitos investimentos estrangeiros, e isso é muito bom para nós. E pronto, para finalizar, queria só perguntar, do ponto de vista prático, se nós temos que estar associados ou não às associações e aos parceiros para participar. Como a Carmo sabe, eu não estou associado, tenho um apoio técnico próprio, um acompanhamento próprio e pronto, tenho perdido algumas vantagens relativamente a outros que estão associados e tenho que pensar nesta associação, mas queria perceber se me poderei inscrever ou se me posso inscrever já. Estou a levantar aqui a mão, presente. Então é assim, Ricardo, não, é assim, nós pedimos à associação e o apoio que as associações nos fizeram foi a identificação de jovens agricultores, portanto não ficou fechado sobre o universo das associações, portanto o que significa que poderás inscrever-te e teríamos todo o gosto em te inscrever, evidentemente, mas claro que, mais uma vez, eu acho que traz muitos benefícios em te associares, portanto, reforço aqui essa tua vontade que a concretizes, porque acho que faz sentido. Mas pronto, então, mas sim, para participar tenho de meter a olha, no site, à associação. Exatamente, podes enviar um e-mail para a associação, embora nós criámos também no site do ProJovem Rural um e-mail. Portanto, ou seja, também lá tens um e-mail onde podes manifestar, mas se quiseres manifestar junto à APIZESER não há qualquer problema, eu julgo que as colegas estão aqui a assistir, nenhuma delas se irá opor ao que eu estou a dizer, bem pelo contrário, terão todo o gosto. E pronto, não sei se o professor José Luís quer dizer alguma coisa ao que foi dito. Se o Ricardo me permite, não acho que tenhamos opiniões totalmente opostas. Eu fico sempre com alguma dificuldade em reagir em algumas situações, porque reparem, todos os anos o Politécnico de Leiria tem a entrar no primeiro ano do curso de gestão 90 a 100 estudantes. E nós vamos capacitar-nos efetivamente para serem gestoras de empresas. Mas a experiência em Portugal diz-nos que é o empreendedor,
que, quando avança com o seu negócio, é efetivamente o gestor. E às vezes faltam competências de gestão. Portanto, obviamente nós temos do outro lado pessoas que nós tentamos capacitar com competências de gestão, mas faltam-lhes conhecimento do negócio. E quando pomos as duas pessoas a interagir, às vezes há problemas de comunicação. Então, a minha ideia, nós não pensamos com estas ações de capacitação formar completamente gestores em todas as suas competências. Reparem, nem era ambicioso demais neste curto espaço de tempo. Agora, transmitir um conjunto de conceitos técnicos que permitam melhorar o relacionamento com os outros profissionais, o próprio contabilista. Nós conhecemos muito empresário que olha para o contabilista apenas o fulano que lhe entrega a fatura fiscal para pagar no final do mês ou do trimestre. E às vezes eles tentam comunicar e faltam efetivamente esta linguagem. E portanto aqui a ideia é capacitar para que seja extraído, criado valor neste relacionamento. Portanto compreendo que diz que tem mais em que pensar, é verdade, mas quanto melhor tiver este relacionamento com os outros profissionais da contabilidade e da gestão, mais valor acrescentado de certeza que vai trazer para o negócio. Ainda estou com o microfone aberto? Ainda, Ricardo, podes eu acho importante e acho que nós temos de começar a criar mais parcerias. A colega, a Clara, que falou da apicultura, que é apicultora, eu tenho um apicultor ao lado do meu pomar e faz um trabalho fantástico para ele e para mim, não é? Eu adoro que ele esteja ali e se calhar se eu tivesse mais 2 ou 3 apicultores ali nas proximidades, nós poderíamos tirar sinergias muito maiores. Como, da mesma maneira, poderíamos ter alguns dos seus alunos de gestão a trabalhar e a estagiar connosco nas empresas agrícolas. Adorava ter uma pessoa dessas a trabalhar comigo e eu não ter que ter esse trabalho e ele me dizer, epá, temos de ir por ali, vamos ter de baixar custos aqui, vamos ter de parar ali. Obviamente, eu queria que alguém fizesse esse trabalho por mim, porque na minha empresa sou eu que o tenho que fazer e há muitas coisas que ficam para trás. Eu acho que este trabalho de sinergias entre diferentes áreas temos de levar também a sério na agricultura, muito a sério. Muito bem, Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Então vá, conto com a tua inscrição. Está bem? Então eu vou então desativar o teu som e dar agora a palavra ao Ricardo Quintos, que está aqui já a pedir há algum tempo, e eu vou dar então a permissão para ele falar. Ricardo, é só ligar o seu... Ok. Olá. Já está. Ricardo Quintos? Sim, já está. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer a todos pela disponibilidade para estarem aqui, pelo vosso contributo para a palestra. Eu tenho apenas uma pequena questão, que é se o projeto está apenas para ser desenvolvido na área de Odmira ou em toda a região do Alentejo. Olha, Ricardo, para já foi Odmira, não é? Nós tivemos que nos cingir a algumas regiões, não é? E a decisão foi um bocadinho com base nestas relações que o COTM tem com estas associações. Portanto, para já, aquilo que está é em Odmira, mas se estiver perto e a deslocação compensar, portanto, eventualmente poderá assistir. Portanto, o facto de ser em Odmira não quer dizer que esteja fechado àquele grupo de agricultores naquela região. Portanto, ou seja, se tiver interesse e disponibilidade, pronto, nós iremos depois identificar, juntamente com a ASA, o local onde vão ser, em princípio será na Associação de Regantes do Mira, e, portanto, poderá eventualmente, se quiser depois, portanto, participar, e não há qualquer problema. Ok, certíssimo. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenho aqui a Ana Isabel, vou, portanto, tirar aqui, exatamente, e vou dar aqui a Ana Isabel Vieira para poder fazer a sua questão. Vou permitir falar, agora só tenho que ligar o seu microfone. Exatamente, estamos a ouvir. Muito bem. Estou muito entusiasmada com este projeto. Recebi o e-mail de férias e nem liguei nada, mas felizmente me inscrevi e vou participar certamente, mas queria saber por questões práticas se é possível escolher os módulos
porque por algum motivo posso não poder assistir a algum, se é obrigatório assistir a todos os módulos ou se podemos escolher. Professor, eu pedia que respondesse. Sim. Portanto, a nossa ideia inicial será efetivamente poderem selecionar alguns módulos. De qualquer maneira, de uma forma muito pragmática, também compreendemos, até pela sequência lógica dos módulos, que alguns deles partem também de uma base do módulo anterior. Vamos supor, por exemplo, um relacionamento direto entre o módulo das finanças para não financeiros para o módulo seguinte de projetos de investimento, porque estarão, obviamente, precisar eventualmente de alguma espécie de uma precedência. De qualquer maneira, não queremos fechar isto porque vamos supor que dentro, por exemplo, de uma pequena empresa, um pequeno negócio, tem duas pessoas que tenham interesses específicos em diferentes áreas e, portanto, não queremos forçar. Portanto, será aconselhável que se selecionem criteriosamente os módulos e será tão melhor quanto conseguirem fazer este acompanhamento total, mas não fechamos, portanto, a hipótese de módulos isolados. Ok, obrigada. Peço desculpa. Nesta altura, julgo que não temos mais questões, portanto, não sei se há mais alguém que queira fazer alguma questão. Se for, será a altura ideal. Ó, Ricardo, tu continuas com a mão no ar. Tu queres dizer mais qualquer coisa? Tu, Ricardo, continuas com a mão no ar. Queres dizer mais qualquer coisa? Não. Não, então pronto, tudo bem. Então vou-te desativar. Não sei se... tenho aqui então o Armando Joaquim Ferreira, que ganhou aqui coragem para fazer também uma pergunta, e eu vou pô-lo aqui no ar, vou permitir falar. É só ligar o seu microfone, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer os contributos e dar parabéns pelo projeto. E é só fazer uma questão muito simples a todos. Eu acho que deve haver diversificação de atividades também. Viver só da agricultura é difícil. Seria possível fazer uma interligação entre agricultura e turismo? Também contempla isso, o projeto? Como há a fileira da vinha, também está ligada ao turismo, podia também ligar o turismo à fileira do mirtilo, por exemplo. Seria uma possibilidade. Uma possibilidade. Armando, é sem dúvida uma questão interessante. Nós, quando falamos aqui da questão do negócio agrícola, por assim dizer, ele pode ter várias vertentes, ele pode não estar só fechado precisamente sobre a produção propriamente dita só, não é? Portanto, ele pode ter outras áreas, como nós sabemos, e é bom que tenha, de alguma forma, aumenta a diversidade e diminui o risco, não é? E, portanto, há sempre esse interesse. Não sei se nas várias temáticas que irão ser abordadas essa situação provavelmente poderá vir a ser abordada, ou seja, o facto de haver aqui uma diversificação das atividades. Não sei se algum de vós quer acrescentar mais qualquer coisa relativamente a esta questão, que eu acho que é bastante interessante, que é a interligação da produção precisamente com outras atividades. Se me permite apenas um comentário, obviamente quando se pensou inicialmente, pensou-se no empresário agrícola, eventualmente numa forma mais restrita, mas efetivamente, como vimos pelas diferentes intervenções que tivemos hoje, ninguém vive, como se diz, fechado numa ilha. E, portanto, as nossas ações de capacitação e os conceitos partiram sempre de uma base muito mais conceptual de apresentação dos conceitos, mas depois, para serem verdadeiras ações de capacitação, então temos que nos ligar às ações práticas, e daí o interesse é irmos para as regiões onde estão os empresários agrícolas. Depois, a nossa orientação será sempre desenvolver cada uma das temáticas em função da interação e dos casos. E, portanto, e penso que falo por mim e pelos meus colegas, se neste público-alvo tivermos pessoas com uma visão, uma estratégia diferente, um setor que se interligue,
e queira apresentar esse tipo de situações, penso que isso poderá enriquecer a ação de capacitação e ninguém estará aqui constrangido em fazer esse tipo de análise. Portanto, isso é que é o objetivo de irmos lá e destas sessões que acredito que forem presenciais vão permitir esta interação muito mais fácil. E, portanto, eu, da minha parte, nada a opor, obviamente. Obrigado. Muito obrigada. Temos aqui mais uma pergunta e estamos a atingir o tempo do nosso webinário. Eu vou permitir mais esta pergunta e mais uma ou duas que possam aparecer entretanto. O Rui Filipe Pereira Silva, e eu vou-lhe dar a possibilidade de falar. Peço-se que ligue o seu microfone e faça a sua questão. Penso que já está. Já está, sim, sim. Para muito boa tarde a todos. Queria agradecer antes de mais a intervenção de todos, que penso que foram muito úteis e bastante abrangentes. Acho que irá ser um programa bastante interessante que nos vai capacitar bastantes ferramentas. Queria fazer uma pergunta relativamente às visitas às explorações. Como é que vai funcionar? Acho que a visita às explorações terá muita utilidade, basta que vamos ter um conhecimento diferente das várias áreas e poderemos ganhar ferramentas novas de trabalho. Pois também que eu já estou-me a instalar, estou na fase de terminar o projeto Jovem Agricultor, estou no 3º ano, estou brevemente a terminar. Queria falar um bocadinho da minha passagem, ou seja, na elaboração do projeto tive alguma interação com o projetista e uma das coisas que teve que acontecer é que eu tive a restringir o meu projeto um bocado à VGO. E a VGO, eu sou produtora vitivinicultora, aqui na Beira Interior em Pinhel, a cooperativa por onde eu produzo uvas não é OP, e para ganhar pontuação tive que arranjar uma OP noutra atividade, que é a área do amendoal. Na área do amendoal, eu confesso que não tenho muito conhecimento, estou um bocadinho longe do conhecimento que devia ter. Estou agora a adquirir, portanto fiz uma formação em espaço visual estas novas tecnologias, mas confesso que há determinadas partes e temas que têm que ser mesmo a prática para irmos lá. E a questão que se põe é que, por vezes, nós estamos numa determinada área e, em função da VGO, para conseguirmos ter aprovação no projeto, eu tive para ter uma pontuação de 16,5 no projeto, tive que ir para a área do amendoal para conseguir ter mais 2 pontos. Acho que, por vezes, vamos para áreas que não dominamos e, por vezes, eu tenho terrenos que me permitiu fazer isso para conseguir ter a instalação. E a pergunta que eu fico é, por vezes, tínhamos de divulgar um bocadinho do objetivo central que estávamos, que eu na área de vitivinicultura já domino bastante, penso um bocado, e agora vim para uma área nova que ainda não domino. Tenho 2 áreas, a área da vinha, por onde produzo uvas para a adega cooperativa, e o amendoal. E no meio disto tudo é o que interessa é agora competências, capacitação para trabalhar com as várias áreas. E acho que, pois, este programa, como está inserido em várias vertentes, acho que vai ser muito interessante para podermos ganhar mais informação e trabalhar com sucesso na agricultura. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado. Oh, Rui, muito obrigada pela sua intervenção e é verdade tudo o que diz, porque realmente os projetos são avaliados realmente pela valia, pela VGO, e muitas vezes para se buscar esses pontos todos para que o projeto possa ter realmente essa valia, muitas vezes somos empurrados para coisas que nos dispersam e nos tiram o foco, não é? E que nos obrigam realmente a uma gestão. Isso aqui também passa um bocadinho pela própria programação que vier a seguir, pelas próprias orientações que possam vir no próximo quadro comunitário. Esperemos que algumas dessas situações possam ser resolvidas de modo que realmente os jovens agricultores possam instalar-se e possam viver da atividade e do foco principal, não é? Mas pronto, mas esperemos que realmente esta ação possa pelo menos ajudá-lo precisamente a ter um olhar crítico sobre o seu projeto e sobre a gestão da sua exploração, e isso possa de alguma forma valorizar mais o seu projeto e pronto, e levá-lo ao sucesso, que é ao fim e ao cabo isso que nós também pretendemos, não é? Com este projeto. Muito obrigada pela sua intervenção. Obrigado. Eu, antes de dar por encerrado, sei que estão aqui alguns parceiros nossos, nomeadamente sei que está aqui colegas da APIM e da APIZESR, e queria só perguntar se algum deles queria fazer alguma intervenção relativamente à questão do projeto. Nomeadamente tenho aqui a colega Anabela Barateiro, e ia perguntar se lhe posso dar aqui o microfone só para dizer 2 ou 3 palavrinhas, pode ser? Anabela? Sim. Anabela, força. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem. Não sei o que é que tu queres que eu diga exatamente. Só como relativamente à questão do projeto e relativamente à importância que tu pensas que isto possa vir a ter para o universo dos jovens agricultores com quem vocês lidam diariamente.
Eu acho que é fundamental para a nossa realidade, e penso que se nós conseguirmos fazer aquilo que está previsto portanto, em termos do projeto, acho que podemos contribuir de uma forma muito sustentada para a capacitação dos jovens empresários agrícolas. E a fazer aqui só uma questão, voltar aliás, falar de uma questão que já foi falada e que eu acho que é muito pertinente, que é a questão que a pessoa que falou antes dizia, relativamente à questão dos projetos de investimento, que acaba por no fundo, muitas vezes condicionar as pessoas, e às vezes perdem-se projetos muito valiosos, porque andamos todos à procura realmente de pontuação para conseguir PGOs muito boas, e muitas vezes enverdamos por caminhos que não são propriamente aqueles onde nos sentimos mais à vontade, e esperemos que isso realmente possa vir a ser alterado. Não sei se será, mas espero que haja alguma alteração nessa vertente. Depois, dizer que estamos à disposição, obviamente, para tudo aquilo que seja necessário da nossa parte, e esperamos contribuir para o sucesso de alguns dos jovens agricultores desta região e de outras regiões também, obviamente. Bela, muito obrigada pela tua intervenção e pronto, e mais uma vez agradeço também a vossa colaboração, que é preciosa para o sucesso deste projeto. Já tenho aqui a Margarida Carvalho, da ASA, a quem eu também vou dar a oportunidade então de falar. Margarida, podes ligar o microfone e falar. É só ligar o teu microfone, Margarida. Estão a ouvir agora? Já está. Sim, muito bem. Bom, eu gostaria de dar os parabéns. Estou muito contente por ouvir tantas intervenções e tantas questões, e não podia deixar de desejar a todos um excelente projeto, e nós estamos muito animados com este projeto. Foram focadas aqui questões importantíssimas, e eu gostaria de sublinhar duas delas. A agricultura é uma atividade tão nobre, e tem mostrado de facto uma grande capacidade de resiliência ao longo dos anos nas várias crises que já atravessou. E nós temos percebido, consegue-se perceber, e olhando para o nosso país, um país relativamente pequeno, mas tão diverso e tão rico, que de facto a evolução da agricultura tem sido fantástica, e a profissionalização que ainda é necessária para responder aos desafios que vamos ter pela frente é muito importante, e é isso que nós gostaríamos de trabalhar. Neste projeto particularmente encontramos regiões diversas a nível agrícola, muito diversas a nível agrícola, mas aqui conseguimos mostrar que é possível trabalhar em conjunto, e que cada uma com a sua característica, com a sua particularidade, conseguimos sempre melhorar e temos sempre muito para crescer e para aprender. E eu espero, e a ASA e os empresários agrícolas que cá estão, esperam com certeza que nós possamos ter um grande sucesso com este projeto, e que seja necessário repeti-lo, porque de facto é muito importante, e é importante que esta profissionalização seja efetiva, porque de facto um agricultor não pode só saber produzir muito bem, tem que saber muito bem gerir a sua empresa, tem que saber muito bem vender os seus produtos, e não precisa de ser ele próprio, não é? Pode ser uma equipa, e é nisso que nós temos que trabalhar, e mostrar que de facto esta atividade é muito nobre e muitos cabem nela. Muito obrigada, Margarida, é mesmo isso, o melhor sucesso é chegarmos ao fim e dizerem-nos que temos que repetir, portanto exatamente, esperemos que sim. Muito obrigada, Margarida. Eu aqui da APIM estou aqui a ver, das pessoas que estão aqui, a Marinela, e portanto vou dar aqui
voz à Marinela para ela poder, ou alguém que esteja, porque ela está aqui inscrita 2 vezes, que possa então também dar aqui o contributo da APIM. Vou então aqui permitir falar. Marinela, se puder ligar o seu microfone, é só ligar o microfone e falar. Marinela? Não sei se... Marinela, está-me a ouvir? É só ligar o microfone. Não, não está. Está aqui o Eduardo Azevedo, não sei se será pela APIM, então eu vou permitir aqui ao Eduardo Azevedo ligar o seu microfone, por favor, e fazer a sua... Isso. Olá, boa tarde a todos. Então Marinela, acho que estás com a idade de defesa, é um bocadinho difícil. Tudo bem? Peço desculpa, mas mudei aqui de local de participação. Não faz mal. Desculpa. Temos estado aqui a acompanhar, parabéns pelo arranque do projeto, ou seja, logo pelo arranque já dá para prever que será um projeto de bastante importância e com uma grande execução. Eu tenho estado aqui a acompanhar e era para dar os parabéns a todos os parceiros e a todos os jovens que já mostraram o seu interesse em querer participar neste projeto. Em termos da Associação Engenharia Assunção, também queria fazer uma intervenção, mas entretanto teve que sair para uma outra reunião, mas no sentido que queria dar os parabéns a todos e que efetivamente é um projeto de muita importância. Temos tido uma boa reação de alguns dos contactos que fizemos, contudo, há sempre aquelas questões de operacionalização, não é? Que depois teremos que efetivamente definir, nomeadamente depois hierarquizar aqui as inscrições, mas no sentido de que parabenizar e que efetivamente esperemos que seja uma boa oportunidade de dar esta capacitação aos jovens empresários que ela precisam e que o têm manifestado junto da APIM. Ok, Marinela, muito obrigada. O vosso apoio das associações no campo. Muito obrigada a nós. E, portanto, agradeço também e pronto, e vamos, é o que tu dizes, este é o pontapé de arranque e vamos agora então começar a recolher as intenções e pronto, e formalizar aqui então as nossas ações. Muito obrigada, Marinela, pela vossa intervenção. Não sei se... Muito obrigada. Não sei se... Habilidade aqui na ligação, mas... Ok, obrigada. Ok, obrigada a todos. Obrigada. Muito bem, estamos a chegar então ao fim do nosso webinar. Muito obrigada, resta-me agradecer a colaboração de todos. Realmente saímos daqui motivados, realmente o interesse é confirmado e portanto isso só também nos alegra e nos faz sentir que realmente foi uma boa aposta termos arrancado com esta iniciativa. Esperamos corresponder às expectativas das pessoas que mostraram interesse. Acho que esta troca e o facto de serem regiões diferentes, acho que esta troca de informação e também de experiências de regiões diferentes poderá também ajudar nas ações. Achamos que nós somos um território pequeno, mas com muita diversidade e portanto achamos que também aqui poderemos ganhar o facto de termos aqui regiões diferentes dentro do projeto e pronto, resta-me agradecer a disponibilidade de todos e pronto, e espero que acompanhem tanto o diretor regional do Alentejo, como o diretor regional do centro que já não está connosco, e a Rede Rural, que acompanham de perto o nosso projeto e também estamos abertos a qualquer comentários ou às vezes até alguma sugestão que vocês queiram fazer. Claro que também estamos abertos a isso, também para irmos ao encontro precisamente do objetivo que queremos todos. Muito obrigada a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde e obrigado. Carmo, depois temos que falar.